Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, eu quero meditar numa palavra hoje aqui com vocês, que está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é o início das parábolas ali, Jesus falando por parábolas. E nós vamos meditar um pouquinho aqui na parábola do semeador. Essa parábola ela é tremenda, porque ela fala o seguinte: capítulo 13, versículo 18, fala assim: portanto, ouçam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino de Deus e não entende, vem o maligno e arrebata essa palavra do coração. Depois ele fala o seguinte: aquele que recebe a palavra em pedras rochosas, esse é aquele que ouve a palavra e imediatamente recebe ela com alegria, mas por não ter raiz em si mesmo, ela fica apenas por um tempo. Porque quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, imediatamente a pessoa tropeça, tá? O terceiro tipo de solo de semeadura é aquele que recebe a palavra entre os espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a falsidade, os enganos da riqueza abafam a palavra e ela se torna infrutífera. E por último, ele fala daquele que recebe em boa terra, aquele que ouve e entende. Esse de fato, ele gera fruto e produz 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes por um. Irmãos, olha que interessante. Jesus falando da parábola do semeador. Uma pessoa saiu a semear. Qual é o resultado dessa semeadura? Está falando de solos. Quais os solos que vão produzir, que vão receber a semente e vão produzir, quais aqueles que não vão produzir. Os solos são tipos de pessoas, eu e você. O primeiro é aquele que não entende, aquele que é jogado na beira do caminho, no lado, ao lado. Então ele não entende a palavra. Aí vem um pássaro, vem um inimigo e ele tira aquela palavra que foi semeada. Então assim são aquelas pessoas que às vezes ouvem uma palavra de Deus, mas elas não estão nem aí. Elas não querem entender. Elas não fazem força para isso. Elas não estão naquele momento, elas não querem. Então mesmo que ouçam, mesmo que alguém fale uma palavra de Deus para ela, ela não quer. Então ela ouve aquela palavra, ela não recebeu com alegria, ela apenas ouviu, ela não entendeu. Então, isso foi semeado ao lado do caminho, então caiu no solo. E aí vem o inimigo e ele tira, a pessoa daqui a pouco esquece isso, se perdeu. Tem muita gente nessa condição, que ouve uma palavra, mas não dá importância, ou não quer, não está nem aí. Não é o momento, deixa esse negócio para lá, isso não é comigo, mas ouviu. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que estão abertas a ouvir. Você fala com aquela pessoa uma palavra de Deus, ela ouve e ela fica comovida. Ela sente aquilo ali, ela recebe, ela quer mudar, ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela precisa de Deus, ela sabe que ela precisa de um novo posicionamento, de algo acontecer. Então ela recebe com alegria. Ela fala, poxa, é isso que eu estava precisando. Só que ela não está fortalecida, ela não tem raiz, ela não anda com outras pessoas que buscam a Deus. Ela não tem uma base ainda para avançar. Então ela recebe, é o fogo de palha, né? Ela recebe, está alegre, agora eu vou, mas ela tenta ir sozinha. Então quando vem as perseguições, quando vem as dificuldades, as tribulações por causa da palavra, ela sai fora, ela não aguenta. É aquela semente que caiu em solo pedregoso, ou seja, ela não tem raiz. Vem o sol, rapidinho seca aquela semente, ela não tem raiz, ela não resiste. Tem muita gente assim, pessoa que sabe que precisa buscar a Deus,
Às vezes vem, ouve, se sente comovida, mas ela não aprofunda, ela não quer também. Ou ela é fraca e de repente ela sai, porque ela não está andando com outras pessoas que estão orando por ela, caminhando junto com ela, se preocupando com o dia a dia, com as situações que acontecem na vida dela. Tá? Então é necessário caminhar junto, buscar a Deus juntos. Tem um terceiro tipo de pessoas, talvez o mais comum, tá? O mais comum. Esse terceiro tipo de pessoas é o solo que a semente caiu e cresceu, só que tinha espinhos. Mas o solo era bom, olha que interessante. Tanto é que cresceu. Só que a Bíblia diz que os cuidados deste mundo, as riquezas, a falsidade das riquezas, os enganos, o dia a dia, o pensar apenas nas coisas desse plano, apenas dessa terra, desviaram o foco, sufocaram. A pessoa sabe o que tem que fazer, é um servo de Deus, porém tem algo concorrendo com a palavra, tem algo concorrendo com as coisas de Deus e roubando o espaço, tirando a prioridade. A pessoa se preocupa com trabalho, a pessoa se preocupa com família, a pessoa se preocupa com profissão, com estudo, com viagem, com tudo. E divide o tempo dela, ou seja, Deus vai ficando cada vez mais para trás. Talvez esse seja hoje, entre os cristãos, o tipo mais predominante, ou seja, de pessoas que entenderam, pessoas que conhecem a palavra, que têm raiz, que cresceram, mas não dão frutos, não produzem. A Bíblia não é prioridade, não fala de Jesus, não convida pessoas, não dá exemplo de vida. É isso, por quê? Porque a palavra ficou infrutífera, porque ela só pensa nas coisas deste mundo. E o quarto tipo é aquela pessoa, ou aquele solo, né, chamado de boa terra, onde a semente cai e encontra lugar. A pessoa entende, tem aquele clique, poxa, entendi, é isso que Deus quer, eu vou obedecer a Deus. E essa pessoa, diz a Bíblia, que ela produz frutos, ou seja, 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes por um. Ou seja, é uma pessoa frutífera. Ela entendeu, ela obedeceu e ela está buscando realmente agradar a Deus naquilo que Deus espera dela. Então, esses são os 4 tipos de solo que a Bíblia fala, que a parábola do semeador fala. Qual é o seu? Qual é o meu? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos esse quarto. Esse quarto tipo terra boa, que não vai ter espinho, que não vai ser solo pedregoso e nem vai ser beira do caminho, mas é quem recebe de fato a palavra de Deus e trabalha para agradá-lo. Esse sim é o solo que o Senhor espera que nós sejamos. Amém? Que Deus te abençoe aí. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.